Boa tarde, turma. Estamos aqui novamente para a nossa aula de ciências, né? Com a professora Eliane, que sou eu. Eu quero que vocês prestem bem atenção à aula de hoje. Essa aula vai ser na matéria de biologia, tá certo? Então, vocês na matéria de biologia, que eu pedi para vocês separarem no início do ano, vocês vão copiar o que vai ser dado na aula de hoje e logo após vão fazer atividades. A atividade da gente vai ser baseada na aula. Então, conforme eu for explicando aqui o conteúdo para vocês, eu vou pontuando e para vocês responderem lá na atividade, vocês vão ter que observar os pontos que eu coloquei aqui na hora da aula, tá bom? Como vocês já estudaram os domínios, né? Nós temos 3 domínios na divisão atual dos seres vivos, que é o domínio árquea, o domínio bactéria e o domínio eucária, que são os seres eucariontes, que possuem uma membrana, uma carioteca, não é, envolvendo o DNA da célula. E o assunto que nós vamos estudar hoje especificamente é o reino plant. Aqui escreve-se plantae e lê plant, é o reino plant. E quem é o reino plant? É o reino das plantas, que compreende todas as plantas existentes. Vamos começar aqui mostrando esse slide lindo. Olha que slide lindo. Nesse slide aqui, nós vamos ter as estruturas das plantas de acordo com o processo evolutivo. E esse processo evolutivo é onde as plantas elas foram modificadas há milhares de anos atrás até chegar à variedade de plantas que nós conhecemos atualmente. Lembrando que durante aqui nós temos um clado filogenético, certo? Isso aqui é um clado filogenético. E a partir de cada canto desse aqui, ó, nós chamamos de nó, vai indicar parentesco com a espécie anterior. Então, nesse clado filogenético aqui, o que é que eu posso ver? Eu posso ver que aqui é um ancestral primitivo de todas as plantas. Quem é? São as algas. Depois das algas, ligado a esse ancestral, temos as briófitas, depois as pteridófitas, depois aqui as gimnospermas e por último aqui no processo evolutivo as angiospermas. Mas o que é que todas elas têm de semelhante entre si? Que todas elas partiram de um ancestral comum. E quanto mais se aproxima um clado do outro, mais se aproxima as semelhanças entre as espécies. Então, o que é que eu quero dizer a vocês? Conforme as espécies evoluíram há milhares e milhares de anos, as plantas, também ao longo desse tempo, muitas plantas elas foram sendo extintas. Então, tem plantas que hoje já não existem mais e outras espécies de plantas que elas estão em processo de extinção. Isso vai ser motivo para uma próxima aula da gente. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar as briófitas e as pteridófitas. Por que nós não vamos estudar as algas? Porque as algas elas não fazem parte do reino plant. Hoje as algas fazem parte do reino protista, é um reino à parte, certo? Mas lembrando que a origem evolutiva filogenética das plantas surge a partir das algas, ok? Então, hoje nós vamos estudar a respeito das briófitas e das pteridófitas. Então, aqui, conforme o quadro filogenético vai aumentando, as plantas elas vão também ficando mais sofisticadas, elas vão ganhando estruturas, vão ficando diferentes das anteriores, certo? Então, aqui é um passo evolutivo. E, por exemplo, ó, nas embriófitas, né, que chamam do reino plant, pega essas briófitas aqui, as plantas vasculares que vão ter vasos condutores de seiva, já é a partir das pteridófitas, porque as briófitas não têm exposição, professora, mas só quem tem vaso sanguíneo não são os animais, não, as plantas também têm. Só
que não vai ser sangue que vai ser deslocado nos vasos das plantas, não, vai ser seiva. Então, a partir das pteridófitas, as plantas já são vascularizadas. Depois já vai ter o surgimento de plantas com sementes, e até plantas com frutos, que é das gimnospermas e angiospermas em diante. Só que no caso das angiospermas, vão ser as plantas que vão ter frutos, e gimnospermas que vão ter sementes. Mas, como eu disse, o nosso motivo da aula de hoje, nós vamos nos deter as briófitas e as pteridófitas. Então, eu vou aqui marcar com 1 ao ponto 1. Quem é o ponto 1? O ponto 1 é as plantas que vão ser estudadas na aula de hoje. Então, vai servir para quê? Para você lá na resposta da sua questão, responder com o que eu estou dizendo agora no ponto 1. Quais são as plantas que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar as briófitas e pteridófitas, tá bom? Dando continuidade aqui ao nosso estudo. Opa, passou demais. Passou demais. Nós vamos aqui voltar um pouquinho, certo? Porque o slide passou muito. Vamos falar um pouquinho a respeito de como é que essas plantas surgiram na Terra, né? Olha só, as algas marinhas, lembra que eu falei para vocês que as plantas foram originadas através das algas? Então, as algas, geralmente, elas vivem no mar, tá bom? Ou seja, um ambiente de água salgada. Então, as algas marinhas, de 500 milhões de anos atrás, vocês sabem quantos anos tem a Terra? A Terra é datada através dos seus carbonos, né, dos seus compostos minerais, de 4,5 bilhões de anos, a origem da Terra. No entanto, a origem dos seres vivos é bem depois disso. E a origem das algas é mais à frente. Então, as algas marinhas, elas são datadas, né, através de fósseis e outras estruturas de 500 milhões de anos atrás, num período que é conhecido como período da história, que é o período ordoviciano. E elas deram origem aos vegetais, então as plantas, como eu acabei de falar, ok? Então a Terra passou por um período de seca e muitas modificações. Lá no período siluriano, há cerca de 435 milhões de anos, que pode ter sido um fator de seleção natural. Então, nesse período aí, que foi um período de grande seca, onde a Terra passou, então aí pode ter já levado à extinção vários tipos de espécies de planta, certo? Então, aqui, para conquistarem o novo ambiente, as plantas precisaram se adaptar às suas novas condições de vida. Assim, desenvolveram vasos condutores de seiva, que garantem a distribuição de seiva bruta e elaborada pela planta. Isso a partir de quem? A partir das pteridófitas. Então, aqui vai ser o nosso segundo ponto, a nossa atividade, né? Quem foi que deu origem a quê? Quem foi que deu origem aos vegetais? Quem foi que deu? Já respondi aqui, tá? Então, esse vai ser o nosso segundo ponto. Então, o nosso estudo de hoje, como eu falei para vocês, nós vamos estudar as briófitas e as pteridófitas. Eu vou logo dizer a vocês uma coisa, aqui em Patos não é tão fácil de encontrarmos briófitas, não. Por quê? Porque as briófitas, elas vivem em ambientes com umidade e sombra, mas principalmente umidade, para que elas possam crescer. Geralmente elas crescem ligadas em rochas, em árvores, fazendo essa camada aqui, ó, que parece uma camada de veludo verde. Essas são as briófitas. No entanto, o clima aqui da nossa região, aqui do semiárido e aqui da nossa cidade de Patos, é um clima tão seco, sem umidade quase no ar, que dificulta o crescimento desse tipo de planta. Então, dificilmente a gente vê aqui na nossa região. Mas já dentro das florestas, nas regiões litorâneas, nas regiões que têm uma umidade do ar melhor, uma qualidade do ar melhor, nós conseguimos ver as briófitas em maior quantidade. Elas são plantas avasculares, não possuem vasos condutores de seiva
Por isso elas são de pequeno porte, bem pequenininha. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Opa, gente, perdão. Eu fechei sem querer, tá? Deixa eu trazer para cá mesmo. Aqui para vocês. Vou botar aqui apresentar. Para ficar maior a tela. Vamos assim, né? A gente vai apresentar com o que a gente tem. Tá difícil aqui a tela. Não era bem isso que eu queria. Ela não tá voltando. Não, gente. Perdão, tá? Vou ver se eu consigo voltar aqui. Aqui não tá dando possibilidade de ver direito. Tô vendo agora. Pronto. Então, aqui é porque tá bem claro, certo? Então, aqui eu consegui atualizar, tá, gente? Aqui nós temos as briófitas, tá certo? E essas briófitas, ela é bem pequenininha, muitas delas juntas formam um tapetinho, ela não passa cerca de 3 centímetros ou menos, né? Até 1 centímetro, 2 centímetros. E 3 centímetros é muito, gente. Ela não passa de 1 centímetro, 2 centímetros. E o que é que acontece? Ela vai ter duas partes distintas. Essa partezinha de cima, que é chamada de esporófita, onde ela libera os esporos, que vão ser as estruturas reprodutivas, porque as plantas também se reproduzem. Isso vai ser motivo para a nossa próxima aula. E os gametófitos, que é essa estrutura aqui, que fica fixa. Ela não possui raiz, então é chamada de rizóide, ao invés de raiz, e ela não possui caule, então é chamada de cauloide. E essa estrutura aqui intermediária de folhas é chamada filóide, porque ela não tem folhas verdadeiras, tá? Então é chamada de filóide. Então, como ela não tem folhas verdadeiras, chama-se de filóide. Essa parte daqui, cauloide, e essa última que fixa ela ao substrato, que pode ser uma rocha ou madeira, um rizóide. E aqui nós temos essa estrutura aqui, que são as hastes, ok? Então, o nosso terceiro ponto da nossa aula de hoje está aqui, para vocês explicarem, tá? Lá, para vocês colocarem quais são as partes reprodutivas da briófita, vocês colocarem, que é o gametófito e o esporófito, tá bom? Agora vamos aqui para a gente ter cuidado, né, de não passar de novo os slides. Aqui nós vamos ter, quem agora? Aqui nós vamos ter as pteridófitas. E quem são as pteridófitas? Antes nós estávamos falando nas briófitas, que são avasculares, não possuem vasos condutores de seiva. Mas as pteridófitas, também chamadas de criptogamas vasculares, elas possuem os vasos condutores de seiva. Então, aqui o quarto ponto da nossa questão, da nossa atividade. Quais são as plantas que já possuem vaso condutor de seiva? Ou seja, as plantas vasculares. São quem, gente? Olha aqui a resposta. Possuem maior porte do que as briófitas. As pteridófitas, elas são bem maiores do que as briófitas. Possuem no seu ciclo reprodutivo uma coisa que se chama alternância de geração. Vai passar de um esporófito bem desenvolvido e duradouro, vai apresentar caule, raiz e folha. Qual a diferença lá, em termos de estrutura da briófita para uma pteridófita? É porque ela vai apresentar uma alternância de geração e vai apresentar caule, raiz e folha. Esse aqui vai ser o nosso quinto ponto, certo? Para respondermos a nossa atividade. E uma coisa muito importante nelas, elas não formam semente, tá? O sexto ponto da nossa atividade. Quem é que não forma semente? Não vai se formar semente. Quem? As pteridófitas. Tá bom, gente? Então, vamos aqui para o próximo slide. Então, aqui
possuem 2 tipos de tecidos condutores, certo? Esses 2 tipos de tecidos condutores, um vai ser o xilema, que vai transportar água e sais minerais, que a gente vai chamar de seiva mineral. O outro é o floema, que transporta, então, carboidratos e compostos orgânicos das folhas para as demais partes da planta, que também é chamado de seiva orgânica. Então, veja bem, há uma parte, um tipo de vaso condutor, que é chamado de xilema, esse vai transportar só a água e as seivas minerais. O floema é o segundo tipo de vaso condutor, que ele vai transportar os carboidratos que são produzidos na planta a partir da água e da seiva mineral. Ele vai ser fornecido para toda a planta, para nutrir toda a planta. Então, é o que a gente chama de seiva elaborada ou seiva orgânica, que vai ser produzido pelo floema. Então, o nosso próximo ponto, certo? Que é o 7º ponto, é quem são os vasos condutores das plantas. Então, aqui vocês sabem, temos o xilema e o floema. Gente, na nossa próxima aula, a gente também só vai falar de reino planta, tá? Então, agora, nós vamos falar a respeito dos filos das pteridófitas. São quantos os filos das pteridófitas, né? Então, os filos das pteridófitas vão ser 4. O filofita, então, olha só, quando tiver um pH junto no nome, assim, que geralmente é em latim, nós vamos ter o pH com som de F. Então, filofita, licofita, esfenofita ou pterófita, certo? A gente pode dizer aqui direto, pterófita, certo? Então, são 4 os filos das samambaias, ok? Ou seja, são 4 os filos das pteridófitas. Entre eles está o filo das samambaias. Tá bom, gente? Então, esse aqui vai ser o motivo do nosso 8º ponto. Vamos seguir agora. Então, aqui nós vamos ter, ó, o primeiro. Olha como é interessante, o primeiro filo, o filofita. Aliás, o xilofita. Ele é representado no Brasil pelo gênero Psilotum, uma planta herbácea desprovida de raízes, e em um lugar dessas raízes elas possuem um rizoma, com micorrizas associadas, e folhas, porém apresenta vascularização. Então, ela tem vascularização, esse aqui, ó, esse tipo de pteridófita aqui, é o primeiro filo que nós vimos, tá bom? O segundo filo, eu vou passar aqui só mostrando para vocês, que é o licofita, tá vendo? Essas aqui, elas são bem antigas, tá? São bem primitivas, é desde o período devoniano. E ela apresenta essa estruturinha aqui, ó, dobra-se assim na extremidade das folhas, tá? Nós vamos ter outra aqui, que é esfenofita, ou esfenófita, que é representada atualmente, olha aqui, pela cavalinha. Ela tem essas hastes aqui, ó, e ela gosta muito de ficar em locais de água. E ela produz muita fotossíntese pelo caule dela. Geralmente essas plantas gostam de ficar próximo a rios, a locais bem úmidos. O último filo é o pterófita, que é o filo das samambaias. Essas samambaias que nós temos nos jardins das nossas casas, as avencas, certo? Elas são a partir desse filo. Então, elas vão ter folhas, raízes, tá? Vão ter essas estruturas verdadeiras e vão ser bons condutores de seiva, ok? Então, aqui vai ser o nosso último ponto, que eu acredito que é o nosso ponto 9, tá? Que é o ponto para que vocês digam, né? É um exemplo, o filo das pterófitas. Vocês vão dar aqui o exemplo para a gente, ó, lá na resposta, que está aqui na aula. Então, gente, a nossa aula de hoje foi uma aula bem simples, só para eu introduzir esse conteúdo a vocês, e na próxima aula nós vamos falar um pouco mais a respeito das plantas.